Olá, boa noite. Tô vendo que tem um monte de gente entrando. Sejam bem-vindos à nossa live. Tô aqui esperando a doutora Regina entrar e pedir para ingressar aqui na nossa conversa. Deixa eu ver, Angelis, Lu Pereira, Dani, Gabi, Jaciara, Fábio Advocacia, Educação Fiscal, Ituiutaba, Minas Gerais. Boa noite para vocês. Eu estou aqui aguardando a doutora Regina entrar para a gente começar a nossa live. Vou colocar aqui o tema da nossa live de hoje. E vou deixar fixado para quem for entrando. Boa noite, Elisa. Boa noite, Rafaela. Olha, João. Que legal. Boa noite, Lu. Boa noite, Vanessa. Aqui aguardando a doutora Regina entrar para a gente poder começar a nossa live sobre esse tema que é um tema tão relevante, né, não só para a sociedade brasileira, mas também do ponto de vista institucional. A gente vai falar um pouquinho disso. Deixa eu fixar aqui. Pronto, já fixei aí o tema da nossa live de hoje. Gui, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês. Bom, enquanto a doutora Regina não entra, eu vou me apresentando para vocês, para quem não me conhece ainda. Meu nome é Daniele Nascimento, eu sou procuradora da Fazenda e Fazenda Nacional e mestre em Direito Financeiro, em Finanças, Tributação e Desenvolvimento pelo UERJ, também pós-graduada em Gestão Pública, e tenho um livro publicado sobre psicologia fiscal, que justamente também tangencia muito esse tema de hoje da nossa live, que é sobre cidadania e educação fiscal. E a doutora Regina é uma colega, uma grande amiga, uma colega brilhante na Procuradoria que trabalha muitos anos nessa área de educação fiscal, de cidadania, tem inclusive livros publicados no assunto. E logo, logo ela está chegando aí para a gente poder iniciar a nossa live de hoje. Vamos aguardar, vou botar o fone aqui. A Regina entrou. Regina, pede para entrar aqui na conversa para eu te adicionar, por favor. O Léo, obrigada, Léo, Lênio, Selma, Elis, Natália. Nossa, tanta gente. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite para vocês. Deixa eu adicionar aqui essa conversa de hoje. Tá entrando. Oi, pessoal. Boa noite. Olá! Coisa Cheguei, boa! cheguei na nossa nave espacial. Isso aí, muito boa noite para você. Seja bem-vinda, Boa amiga. noite. Nossa, que público bacana que está entrando. Pessoal, muito Isso, obrigada pela presença, pela participação, viu? isso. Muitos Dani, colegas. que bom Não, dividir com você. maravilha. Maravilha, a gente vai começar logo porque a live tem um prazo só de 1 hora, senão a gente cai, a gente tem muita coisa interessante para falar. Vou começar Isso. apresentando a doutora Regina Hirossi.
que é uma grande amiga, uma brilhante colega na Procuradoria, como eu já estava falando antes de você entrar, que tem muitos trabalhos publicados, inclusive sobre educação fiscal, sobre cidadania, e o currículo dela, vou passar aqui para vocês. Procuradora da Fazenda Nacional em São Paulo, mestre em Direito Constitucional e em Direito Internacional pela PUC de São Paulo, mestre pela Universidade de Salamanca e autora de livros, professora e palestrante. Então, seja bem-vinda, doutora Regina, querida amiga, para falar de um tema que é muito importante para a sociedade brasileira e também do ponto de vista institucional, como a gente vai falar aqui. Então, a palavra está contigo aí, fique à vontade. Dani, muito obrigada pela apresentação, pelo carinho, né? Nossa parceria que está rendendo ótimos frutos. Isso é muito importante. Boa noite a todos e todas, todas e todos. Então, é assim, vamos hoje tratar de um tema que é extremamente importante para o nosso país, que é tratar da educação fiscal e cidadania. Ou seja, na prática, nós vamos falar de cidadania fiscal. O que significa isso? Por que a PGFN tem interesse em atuar nessa área também? Não sei se todos os que estão presentes, nos acompanhando neste momento, sabem, mas a PGFN é um órgão que integra a Advocacia Geral da União. Então, aproveito também para agradecer aos colegas que são diretores regionais da Escola da AGU, ao diretor nacional, a Elisa, parece que a Elisa já entrou, né, Dani? E a Elisa nos ajudou hoje, nos dando todas as orientações. Elisa, da Escola da Terceira Região, muito obrigada. Então, por que da PGFN se importar e se interessar por um tema tão importante como educação fiscal e cidadania? Porque é um tema que toca, digamos, no dia a dia, a vida de todos, né? Tem muito a ver com a nossa participação, efetivamente, dentro de uma sociedade organizada. Por quê? A nossa Constituição é tida como a Constituição cidadã, a Constituição de 88. Por quê? Porque traz uma série de direitos e garantias fundamentais. Mas para a concretização desses direitos e garantias, nós precisamos de recursos públicos. Como é que nós vamos realizar, né, atender às demandas sociais sem termos recursos públicos? Então, de onde advém? É a grande pergunta. E muitos pagam tributos, os seus impostos, e não têm noção de que essa atividade do Estado tem muito a ver com essa arrecadação, ou seja, a nossa participação como cidadãos, como contribuintes conscientes, é extremamente importante no dia a dia. Então, a Dani também é uma estudiosa do tema, né, Daniele? Estuda psicologia fiscal, economia comportamental, é uma procuradora, uma colega valorosa, uma amiga que se engaja também nesse tema. O porquê? Nós precisamos no dia a dia nos atentar que, por exemplo, no Brasil nós temos uma cultura, isso é uma cultura, de que pagar menos imposto ou não pagar nada é se defender do Estado. Nós temos um discurso, quando digo nós como sociedade, nós temos um discurso muito corrente de que nós temos que nos defender do Estado devorador, do Estado voraz, que só quer arrecadar e gasta muito mal os recursos públicos. Mas nos últimos anos, e a Dani também vem acompanhando isso, nós temos sentido uma progressiva mudança de comportamento coletivo. Em que sentido? Cada vez mais nós precisamos perceber, né, aí esse contraponto entre impostômetro, que muitos conhecem, porque a imprensa divulga maciçamente. Nós temos o impostômetro de um lado, que é um placar eletrônico gigantesco com números astronômicos e que assustam, né? E que por trás desse discurso vem aquela ideia de que, olha, veja, cidadão, como você paga muito e como você não tem retorno social adequado e proporcional ao que se paga. E aí nós trazemos um sonegômetro. O que é o sonegômetro? É o medidor de sonegação fiscal, que é exatamente um contraponto para mostrarmos que, na prática, muitos recursos, quer dizer, uma quantia exorbitante deixa de ingressar nos cofres públicos. E o sonegômetro, para quem tiver curiosidade, basta acessar o site quantocustaobrasil.com.br. Os senhores e senhoras terão acesso a um placar eletrônico com um conta-giros por segundo. Por exemplo, neste momento, eu estou com a tela aberta, nós estamos do dia 1º de janeiro
até agora, dia 24 de setembro de 2020, já estamos na casa de 459 bilhões de reais sonegados. Ou seja, é um dinheiro que nem ingressou nos cofres públicos. E esse dinheiro, com certeza, faz falta para a realização e concretização de direitos e garantias fundamentais. Por que nós fazemos esse contraponto? Porque é muito corrente esse discurso de, olha, eu pago muito e eu não tenho retorno social adequado e proporcional ao que eu pago. Então, nós temos que mudar essa cultura. Por quê? Essa questão da carga tributária também, né? É um discurso corrente de que nós temos uma carga pesada, gigantesca. E aí, o que eu quero dizer? Nós temos um sistema aqui no Brasil de tributação, um sistema regressivo. Ou seja, eu trago sempre a minha água, né, Dani, como um exemplo em que a carga tributária está embutida no preço do produto. Por exemplo, essa água, essa garrafinha, se nós formos agora no supermercado, nós vamos o quê? A moça do caixa vai olhar para a gente, vai falar classe A, B, C, D? Não. Simplesmente ela vai passar a tarja e vai sair lá um preço lá, R$2. Independentemente do consumidor ser da classe A, mais abastada, ou ser da classe D, certo? Uma classe um pouco mais simples, vai pagar o mesmo valor. Só que isso gera uma distorção. Então, na prática, o que acontece? Quem ganha menos, proporcionalmente, paga mais tributos. E existem estatísticas nesse sentido, de que, por exemplo, isso é do IPEA, quem ganha até 2 salários mínimos tem praticamente 49% dos seus rendimentos comprometidos com tributação em nosso país. Quem ganha acima de 30 salários mínimos, esse índice cai mais ou menos para 26%, tá? Na área tributária, em termos de carga tributária. Então, vejam a desproporção. Por que eu falo de números nesse momento? É só para um alerta. E detalhe, sonegômetros, pessoal, não reflete números absolutos. São estimativas que nós temos. No Brasil, por exemplo, há inúmeros estudos, basta pesquisar, procurar, porque nós temos inúmeros estudos. O que é mais importante? Por que eu trago isso? Porque algo em torno de 8 a 10% do PIB, né, que é um percentual significativo, nós perdemos com a sonegação. E o que acontece até na esfera internacional? Tanto o Fundo Monetário Internacional, FMI, como, por exemplo, a CEPAL, que é um grupo, na verdade é um braço da ONU, tá? Que atua na área econômica, é uma comissão regional cuja sede está em Santiago, Chile, diz que um país que quer se desenvolver combate sonegação e corrupção. Por quê? Porque são dois fenômenos que andam lado a lado. Isso é importante ser dito, o porquê da importância da educação fiscal. Porque a nomenclatura já, educação, já remete ao quê? A mudança de cultura. Quando nós educamos um povo, quando nós compartilhamos mais informações, e isso é um processo paulatino, progressivo, crescente, é importante ser dito que essa mudança cultural não ocorre em 5 minutos, obviamente. Eu e a Dani, né, Dani, sempre conversamos sobre isso, que quando a gente trata de mudança de cultura, é fundamental tratarmos da educação. Educação como um todo. E aí começamos na base. Desde a tenra infância até a fase adulta, não importa. Nós temos que trabalhar culturalmente essa questão de pagamento de tributos. Por quê? A partir do momento que cada um de nós tem essa consciência cidadã, né? Eu estou falando de cidadania, lato sensu, mas cidadania fiscal, nós passamos também a ter direito e o dever do que nós temos essa noção do direito e dever de acompanharmos e de vigiarmos a boa aplicação desses recursos públicos. O que é importante ser dito para o público em geral? Não se trata apenas de dar ênfase à tributação, ou seja, à arrecadação em si, só, né? Nós temos que tratar de uma arrecadação coerente, mas com a aplicação também de forma o quê? Que traga benefícios para a coletividade. E aí eu cito exemplos, e a Dani sabe também desse meu engajamento, por exemplo, eu cito como que nós podemos, na prática, sermos mais participativos, vamos dizer assim, sendo práticos.
participando de organizações que lidam com controle de contas públicas, transparência de gastos públicos. E, vou citar um exemplo que eu vi aqui que tem colegas, assim, amigos meus do Observatório Social do Brasil, que é uma organização formada por munícipes apartidários. Já temos unidades em 150 cidades pelo país afora e mais um tanto na fila. Mas o que significa? Existe uma participação mais ativa hoje da própria sociedade. E isso é um processo que vem ao longo dos últimos anos se intensificando. E é importante que, nesse momento, a própria Procuradoria, e tem essa preocupação, até porque nós temos uma previsão no nosso planejamento estratégico, né? Nós temos um item que é intitulado Conscientização Fiscal. E dentro desse arco maior de conscientização fiscal, nós incluímos um programa de educação fiscal e cidadania. Exatamente porque o viés é buscarmos conjuntamente a justiça fiscal, né? Que isso aí é um objetivo maior, que atrela todas as divisões internas da Procuradoria. Por quê? Nós, procuradores da Fazenda Nacional, nós temos essa atribuição, essa missão institucional, no caso, né, a PGFN tem essa missão de não só tratar de matéria fiscal tributária no sentido de atuação judicial, de representação judicial ou de consultoria. A nossa atuação, hoje, nós buscamos uma aproximação com a sociedade, sempre compartilhando mais informações, trabalhando com a transparência, e nesse sentido, nós desenvolvemos, a Procuradoria, um aplicativo que se chama Dívida Aberta. Esse aplicativo, não sei se a Dani vai querer mostrar um vídeo. Nós temos... Estou tentando aqui acessar. Nós inscrevemos esse aplicativo. Nós inscrevemos esse aplicativo chamado Dívida Aberta no Prêmio Nacional de Educação Fiscal 2020, na categoria Tecnologias. É um trabalho fenomenal, e aqui eu mando, digamos, os meus cumprimentos aos colegas da Coordenação de Dívida Ativa, e em especial ao Everaldo. Everaldo, vamos dizer assim, é o mentor do aplicativo, que acompanhou todo o desenvolvimento. Eu venho trocando ideias com o Everaldo, ele é valoroso procurador também, e ele desenvolveu juntamente com os servidores do SERPRO, né, os integrantes do SERPRO, esse aplicativo que todos podem baixar gratuitamente, tá? É um aplicativo que serve tanto para smartphone ou tablets. E o que acontece na prática? Por exemplo, ao realizarmos uma aquisição de um produto, nós podemos passar com esse aplicativo naquele código, o QR Code, e podemos verificar se aquela empresa que emitiu a nota, ela está regular nos cadastros da Procuradoria, ou seja, se não tem dívida ativa. Se a empresa está regular, vai aparecer um joinha sinalizando que a empresa está regular. O porquê disso tudo? Exatamente dentro dessa política de valorização e de prestígio ao bom contribuinte, aquele que cumpre regularmente, pontualmente, as obrigações tributárias. Então, o que nós estamos fazendo hoje no nosso país? É sempre prestigiar aquele que cumpre e honra os seus compromissos. Nós temos que ter isso em mente. E a educação fiscal, e a Dani e eu trocamos ideias também sobre isso, quando falamos de mudança de cultura, tem muito a ver com esse nosso dia a dia de diminuirmos no dia a dia. O que eu quero dizer? Por exemplo, colar em prova, furar fila, furar sinal vermelho, comprar produto falsificado, pegar um atestado médico falsificado. Todos esses atos, em essência, são atos de corrupção, sim. Então, quando nós passamos por um processo de mudança cultural, tendemos ao quê? De cada vez mais termos uma noção de que todos, conjuntamente, podemos mudar essa cultura, termos um engajamento coletivo e, certamente, prestando mais atenção e acompanhando melhor a aplicação desses recursos. Então, é um processo que envolve mudanças de comportamento coletivo e que reflete, sim, na questão de cidadania fiscal no dia a dia. Né? Então, é muito importante que todos nós, independentemente de sermos só procuradores, na verdade, Dani, isso eu conclamo a todos, isso depende de cada um de nós, membros de uma sociedade organizada, termos essa visão do todo, que fazemos parte de uma sociedade e que, a partir disso, todos nós temos, sim, uma cota de responsabilidade. Então, eu fico muito feliz, estou vendo convidados chegando aqui, Dani, pessoas assim que vêm nos acompanhando,
Quero mandar um abraço para o Davi, de Honduras, um grande amigo. Ah, querido, adoro. Ele é excelente, um amigo de longa data que realmente dissemina ações de educação fiscal em Honduras. Ele já esteve em nosso país inúmeras vezes. Seja bem-vindo, Davi. Então, assim, nós temos colegas valorosos em outras carreiras públicas também, e esse engajamento é importante. Então, Dani, só para não me delongar mais, né, foi um up que eu quis dar no seguinte sentido. Todos nós, independentemente de pertencermos aos quadros da PGFN, né, nós estamos tentando melhorar essa atuação institucional, e a Dani também é uma entusiasta, vem acompanhando isso muito de perto. É importante que todos, independentemente de carreira pública, se é do setor privado, se é uma dona de casa, pedir a sua nota fiscal, porque isso tem uma repercussão, certo? Na circulação dos produtos, ou seja, quando pedimos uma nota, o comerciante também compra com nota, o fornecedor até chegarmos à fonte produtora, ou seja, existe um encadeamento. E isso é importante ser dito. Por que é que os estados criaram os programas de nota fiscal? Por exemplo, São Paulo, nota fiscal paulista. Brasília, Distrito Federal, nota fiscal legal e assim por diante. Nota fiscal Paraná, que é no estado do Paraná. Porque é uma forma de incentivar cada contribuinte, cada cidadão, consumidor no caso, né, que peça a sua nota. Porque aí sim nós vamos ajudar a diminuir a margem de sonegação. E ao invés de ficarmos pensando em só aumentar tributos, nós poderemos o quê? Equilibrar as contas públicas, certo? E claro, isso passa também por uma reforma tributária, certamente, mas aí é um outro debate, né, Dani, que seria para uma outra live, mas nós temos que ter essa consciência cidadã, porque quando nós nos sentimos parte de uma sociedade, nós sabemos que nós temos a nossa cota de responsabilidade, então a nossa atitude faz a diferença. É isso, basicamente. E a Dani, eu queria até ouvir a Dani, que a Dani estuda muito psicologia fiscal. Estou apaixonada pelos estudos da Dani, né? E é uma live que é uma live de inclusão aqui, né? Na verdade, nós estamos compartilhando, né, informações. Eu acho que você falou brilhantemente em relação à questão da nota fiscal. Acho que muita gente não se toca de que é uma obrigação acessória, uma obrigação fiscal do fornecedor, do vendedor, do empresário, de fornecer essa documentação. Às vezes parece que é um favor, parece que é algo que né, não é obrigatório, e é obrigatório sim, justamente para auxiliar a fiscalização e a identificação da prática do fato que vai gerar a incidência da tributação. Então é algo extremamente relevante. Outra coisa que você falou muito bem em relação à sonegação fiscal, que é importante que se diga que é crime contra a ordem tributária, né? E as pessoas se esquecem disso. Nós temos aí a Lei 8.137, de 1990. Quem quiser consultar vai ver claramente que sonegação fiscal é crime e é uma atitude extremamente grave, inclusive porque há uma pesquisa comprovando que se não existisse atos de evasão fiscal, ou seja, atos ilícitos que evitam o pagamento do tributo, a carga fiscal poderia ser até 30% menor para todos. Então, o que nós temos hoje? Um sonegador que tem uma capacidade contributiva, ele tem condições de pagar, ele não quer pagar, faz concorrência desleal com aquele empresário em relação àquele empresário que é correto, e além disso ele está gerando uma carga fiscal 30% maior para todas as outras pessoas. Eu até costumo sempre fazer uma analogia em relação ao furto de energia. Aqui no Rio a gente chama de gato, não sei como é que chamam no Paraná, São Paulo. E aí as pessoas sempre... É gato também, né? Então, esse gato, as pessoas sempre falam, mas quem que paga esse furto de energia? Quem paga são os consumidores, né? Não é a empresa, não é o fornecedor da energia elétrica que vai repassar esse custo para os consumidores. A mesma coisa ocorre com a sonegação fiscal. O Estado necessita de uma determinada quantidade de recursos para poder cumprir as suas determinações constitucionais, legais, fazer os pagamentos necessários, garantir, né, a prestação de serviços, de determinados bens e serviços públicos. E aí, como ele não tem aquele valor, ele vai aumentar a carga fiscal para todos os demais. Então, quando uma pessoa chegar para você e falar com orgulho que sonega, além de ele estar falando com orgulho que pratica um crime, ele, além disso, ele está jogando para você pagar 30% a mais, ou seja, para você pagar a parte dele, porque ele não quer
Então, se todos pensassem assim, como que ficaria o custeio das despesas públicas, né? A questão da psicologia fiscal trata muito dessa falta de consciência fiscal. As pessoas não se atentam para o fato de que a arrecadação, especialmente a tributária, ela é a principal fonte de arrecadação do Estado. E que, como contribuintes, nós temos direitos, mas também temos obrigações. Uma delas não só é pagar os tributos devidos, mas sim fiscalizar o gasto público, votar corretamente, cobrar o cumprimento das promessas de campanha. Esse ano é ano de eleição, né? É importante que a gente perceba que trilhões de reais todos os anos são pagos pelos contribuintes e são transferidos para o poder público. E esses valores poderiam estar sendo utilizados em nosso benefício caso a gente atuasse de uma forma mais consciente, mais ativa. Há um descaso muito grande com a coisa pública, né? Então, isso é muito grave, porque acaba prejudicando toda a sociedade. E Dani, citando até assim, pegando uma carona no que você acabou de dizer, e concordo e assino embaixo, no dia a dia, eu costumo dizer o seguinte, tem muitas pessoas no dia a dia que assim, a gente percebe aquele hábito de comprar produtos pirateados, vamos dizer assim, né? Que acabam minando a economia nacional. Né? Quando a gente fala de concorrência leal, é isso, né? Quem anda regularmente com as suas contas, vamos dizer assim, prestação de contas, com todas as inscrições em dia, prestação de contas em dia, tem um custo. Quem não segue a legislação, ou seja, atua paralelamente dentro da economia, ou seja, informalmente, tem um outro custo muito abaixo. Então, isso é importante ser dito que quando nós citamos o aplicativo Dívida Aberta, e quando nós inscrevemos para a premiação, foi exatamente nesse sentido também, de prestigiar o quê? Aquele que gera emprego. Né? O Sebrae tem estatísticas que demonstram claramente que as pequenas e médias empresas geram mais empregos, na verdade. Ou seja, empregos formais. Nós temos que pensar nisso, sabe? Fomentar, fazer com que esses pequenos comerciantes sejam formais, mas de uma forma buscando sempre o equilíbrio. Justiça fiscal é nesse sentido, né? E você disse bem, sabe, Dani? Essa questão da cidadania é muito importante nós pensarmos em termos de coletividade. No Brasil e em vários outros países, quando eu tive a oportunidade de trocar ideias com colegas de outros países, essa falta de noção entre o que é público e o que é privado, certo? Por exemplo, vou citar um caso bem simples, que é comum. Aconteceu na procuradoria, Dani. Um motorista nosso um dia foi me levar para o tribunal. E ele estava dirigindo daquele jeito, sabe assim, zum, zum, zum. Eu falei, fulano, toma cuidado, senão você vai bater o carro. E é o carro oficial, faz parte da frota. Aí ele falou, doutora, o carro não me pertence. Vocês entenderam? O raciocínio do funcionário, do serviço, ele é um terceirizado, na verdade. Mas veja, o que ele quer dizer? O carro não é meu, se eu bater. Mas quem é que paga por isso? A sociedade. Utilizar carros oficiais fora do horário de trabalho em atividades que não são referentes às funções. Pode? Não pode. E isso é perceptível, são questões simples que nós temos que trabalhar essa noção do que é res pública. E existem estudos também que indicam o seguinte, nós evoluímos muito na questão de democracia. Bem ou mal, eu sempre digo, democracia tem suas falhas, mas a sociedade é isso, ela é mutável. A cultura ela é mutável. Nós temos que sempre pensar que é possível mudar para melhor. E depende de cada um de nós. Como você disse, ano de eleições. Não vamos repetir nomes, por favor, que já sabemos que tem um histórico. Aqui é um público qualificado, mas quando nós falamos para um público muito aberto, nós temos que acabar repetindo isso, né, Dani? Aqui é um público, né, que tem, né, geralmente já frequentaram, né, curso superior e tudo mais, mas no geral é isso. Então, nós temos que partir da base. E isso é uma pirâmide. É um efeito multiplicador. E nós acreditamos que essas ações nossas, com palestras, com cursos, com incentivos, né, debates em torno do tema, né, e isso também nós temos que prestar atenção no que está acontecendo com a nossa legislação. Isso é importante ser dito.
Nós temos que evoluir no conjunto. Então, o que nós queremos? Uma economia sustentável, um desenvolvimento concreto, sustentável, em que haja a inclusão, né, desses pequenos comerciantes também, para que todos possam ter condições de produzir, ser autossuficientes, ou seja, produzindo dentro desse macrosistema nosso econômico, né? Então tem um macro e tem um micro, e nós todos temos que ter um olhar muito especial para essa questão. E a questão tributária é fundamental, e nós temos agora uma discussão no Congresso, nós temos que acompanhar, um dever nosso como cidadãos, né? Não só como eleitores, mas isso vai refletir no nosso dia a dia, reflete, é aquilo, né, Dani? Muitas vezes eu vejo pessoas assim, compram e não pedem a nota. Primeiro que a nota fiscal traz um resguardo na questão consumerista, ou seja, nos direitos do consumidor. Né? Nessa relação de aquisição, nós temos uma relação de direitos do consumidor, relação consumerista. Mas, ao lado disso, paralelamente, nós temos a questão tributária. E aí que entra essa consciência, entendeu? Quando nós temos essa consciência, nós vamos pedir um cupom, nós vamos pedir uma nota. A questão do CPF, a nota fiscal de consumidor serve sim. A questão de colocarmos o CPF, além de termos mais segurança na questão consumerista, proporciona participação em programas dos estados, né? Com sorteios, com descontos. Mas é uma forma que os estados encontraram, as unidades da federação encontraram, exatamente para o quê? Para solidificar, sedimentar essa cultura fiscal, né, de acompanhamento, que cada um, fazendo a sua parte, vai, aos poucos, diminuindo essa margem de sonegação. E sonegação, repito, todos sabemos, anda lado a lado com corrupção. Então, é muito importante ser dito. Outra questão também, nós, procuradores, nós temos muito essa preocupação, porque boa parte das nossas demandas advém da Receita Federal do Brasil. Até vou explicar aqui, que eu vejo uma parte do público não faz parte da AGU, digamos assim, no geral, há quem diga que nós somos procuradores da Receita Federal. E não existe procurador da Receita ou procuradora da Receita Federal. Né? São órgãos distintos, mas que atuam em muita colaboração, é bem importante ser dito, porque volta e meia eu ouço alguém, a procuradora da Receita está chegando. Nós não somos da Receita Federal, né? Nós temos uns colegas valorosos da Receita Federal, eu sempre brinco, eles sabem disso, são valorosíssimos, atuamos em mútua colaboração. E o porquê da nossa preocupação? Porque nós recebemos essas demandas para atuação judicial e também para consultoria. E é evidentemente que nós percebemos esse fosso, né? Entre o que se arrecada, o que se deixa de arrecadar, e essa questão também dessa curva, né? Como que estamos aplicando os nossos recursos? E volto a dizer, essa questão do equilíbrio fiscal, nós, da Procuradoria, da PGFN, atuamos nessa questão, né? Então, temos que ter um olhar e cada vez mais amadurecermos a ideia, institucionalmente, né, Dani? De que é possível, sim, a PGFN somar forças com outros órgãos, com outras instituições, para uma atuação conjunta. Por quê? Porque o nosso país, gente, nós já temos um pouco mais batendo na casa de 210 milhões de habitantes. Não é isso? Como que nós vamos dar conta, né? Nessa questão progressiva de mudança de cultura. E uma questão até, eu comento muito com a Dani também. Jornalistas têm pressa, tudo para ontem, né? Ai, doutora, a senhora é entusiasmada. Mas em quanto tempo nós teremos um país melhor? Aí eu digo o seguinte, nós temos que observar a natureza. Há tempo para semear, né? Para esperar a plantinha crescer, para a plantinha ter folhas, flores e frutos. Tudo tem o seu tempo. Então, a educação é fundamental nesse sentido. Fazendo um paralelo com a natureza, com a mãe natureza, o ser humano é isso. Se não começarmos agora, não só reclamando, sabe? Ativista de teclado é o que mais temos, né, Dani? Reclamar. Mas nós temos que incorporar exatamente essa questão do seguinte sentido. Como que eu posso ajudar a mudar esse panorama? Então, a educação é fundamental, é a mola propulsora, a chave de mudanças. E eu sonho, sim, juntamente com os colegas, os integrantes de grupos que atuam nessa área, tanto em organizações civis como de setores públicos, eu sonho, sim, que a educação fiscal seja uma realidade, essa matéria transversal,
para quem não sabe, ou seja, pode ser trabalhada transversalmente com matemática, português, educação física, educação artística, ou seja, na educação como um todo, trazendo essa noção de cidadania, de ética, de transparência, de probidade, a noção também de integridade. É muito importante. Hoje se fala muito em governança, compliance, mas passa por uma mudança cultural, ou seja, na base. Então, eu sonho sim que a educação fiscal, a educação tributária fiscal e cidadania sejam matérias tratadas com mais ênfase, tanto na escola básica, no ensino básico, como no ensino médio e nas universidades. E na formação dos nossos professores, né, Dani? Porque Exatamente. com professores com essa noção, os professores se sentem entusiasmados quando eles conseguem produzir atividades em sala de aula, porque eu já tive algumas experiências em algumas unidades escolares. Eu gosto de visitar para ver. E eu vejo que quando o professor ele abraça a causa, ele consegue multiplicar numa sala de aula. E eu já vi crianças falando, olha, temos que fazer fila, porque isso, além de respeitar o próximo, é um ato de cidadania. Olha, sabe? Isso que é importante ser dito. Então, mais do que só falar em tributação de forma, digamos assim, até com preconceito, né, Dani? Nós temos que trazer essa noção de cidadania. E eu fico muito feliz, aqui o colega está falando, você viu, Dani, o Léo? Prefiro me chamar de procurador porque... Ai, gente... Mas são brincadeiras de colegas. Mas assim, importante, faz parte. Aí é que o Léo é muito brincalhão. E Léo, parabéns pela participação aqui. E é importante ser dito que cada um pode fazer a diferença, né, Dani? Porque o que acontece também, de um modo geral? Há quem nos pergunte, mas a senhora é procuradora? Tipo, a senhora pode mais, eu não posso nada. Não. Cada um pode fazer a diferença. Eu repito isso. Peça a nota fiscal. Participe de organizações, de sociedades que, no caso, temos observatórios, nós temos outras organizações que atuam nessa área de transparência e controle de gastos públicos, porque é um direito do cidadão. E são ferramentas, instrumentos que têm previsão constitucional, é importante ser dito, né? A Constituição prevê como instrumentos ao alcance da sociedade. Então, nós temos que incentivar, e eu sinto, Dani, que a PGFN tem muito a contribuir, e eu tenho certeza que nós temos colegas, não só da PGFN, da AGU como um todo, né, e várias outras carreiras, se fizermos um mutirão, um trabalho conjunto, nós conseguiremos, aos poucos, mudar essa nossa realidade, não tenho dúvidas. O Davi, que está aqui conosco hoje, ele é de Honduras, né? E ele também trabalha muito com essa noção de cidadania fiscal, cultura fiscal, porque não é fácil mudar a cultura de uma nação de uma hora para outra, é óbvio. Então eu sempre falo para os jornalistas, pense uma criança de 7, 8 anos hoje, coloque uns 10, 15 anos a mais, será que esse jovem, ou a jovem, ou o jovem, não fará diferença, primeiro, na família, dentro da sua família, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado e no seu país? Vai fazer diferença, porque faz. E eu digo mais, os melhores fiscais que nós temos são as crianças. E eu faço um paralelo aí, não é isso? A educação hoje, a gente trata muito de sustentabilidade e meio ambiente. Quando eu converso com crianças, elas vigiam se fechamos a torneira, se economizamos a água, se desligamos a luz, né? Então, assim, o que eu quero dizer? Quando nós trabalhamos desde a base, isso passa a ser parte do dia a dia. Nós incorporamos como parte do nosso dia a dia. Então, as crianças são os melhores fiscais. E eu acredito nisso. Se conseguimos nessa área, por que não na área de educação fiscal e cidadania? Né, Dani? Então, é importante ser dito isso ao público. A Célia acabou de entrar. Célia é uma amiga, ó, Dani. Tem um público chegando. Célia, muito obrigada. Maravilha. Pela presença. Meu irmão também já deve estar aqui. E, inclusive, essa questão da educação fiscal em âmbito institucional nosso, mesmo para quem não é da carreira, consegue entender que isso está diretamente relacionado ao nosso trabalho, porque uma educação fiscal forte gera uma consciência fiscal forte. Isso gera o que na prática? Menos sonegação,
uma relação fisco-contribuinte muito melhor, medidas de desjudicialização acabam tendo um êxito muito grande. Então, são coisas que têm direto impacto na nossa atividade. Então, não são coisas só para a sociedade, na escola, não. Tudo está diretamente relacionado. Então, isso é importante dizer. E outra questão em relação ao aplicativo da dívida ativa, eu queria sugerir que vocês consultem mesmo. Eu hoje baixei o aplicativo aqui no meu celular e adorei. Ele identifica todos os devedores da localização que você se encontra, você consegue ver todos os tipos de débitos, valores, CNPJ, e você pode privilegiar aquele empresário que é correto, aquele empresário que cumpre as suas obrigações fiscais. Claro que a gente sabe que ninguém gosta de pagar tributo, mas se todos temos que pagar, então que isso seja aplicado de forma igual para todo mundo. Que uns paguem, os outros não, isso não é correto. Isso acaba prejudicando todo mundo de uma forma geral. E outra observação que eu sempre gosto de fazer é que tudo isso, educação fiscal, consciência fiscal, psicologia, tudo isso se resume a uma palavra-chave que eu sempre gosto de falar nas minhas apresentações, que é: a gente tem a obrigação de agir de boa fé. Eu acho que tudo começa na boa-fé, e eu sempre falo, as pessoas perguntam, mas o que é boa-fé? Né? No direito a gente tem boa-fé processual, boa-fé objetiva, subjetiva. Boa-fé simplesmente é não enganar as pessoas. Não enganar, agir de boa fé, agir de forma transparente, agir de forma correta. E essa é a preocupação que a gente tem que ter antes de repetir padrões culturais que são equivocados. A boa-fé, eu sempre falo, ela começa dentro de casa, ela começa na família e até mesmo nas relações conjugais. Tudo está interconectado. Porque se a pessoa ela não age de boa-fé dentro da própria casa, o que esperar em relação ao fisco? Obviamente que ela vai achar natural, sonegar, achar correto fazer coisas que são nocivas para a sociedade. Então, é importante a gente ter essas noções e parar de repetir padrões culturais que são equivocados e parar de aceitar, de ser tolerante com coisas absurdas, como a corrupção, por exemplo. Outro dia, acho que isso tem alguns meses, eu recebi uma notícia de um pré-candidato a vereador afirmando que ele se comprometia a roubar pouco. Então, assim, ele já estava admitindo que ia roubar, mas que ia roubar pouco. E tudo bem? E como que uma pessoa dessa é pré-candidato a vereador? E como que tem a coragem de falar isso em público? E como que vai ter votos? Então é preciso que a gente tenha intolerância total em relação a esse tipo de conduta, porque a corrupção ela é extremamente nociva, não só porque ela desvia recursos públicos de quem mais precisa, mas também porque essas pessoas elas não precisam desses recursos e elas estão utilizando para gastar com luxo, com joia de 800 mil reais, viagens de helicóptero e etc e tal. Então, são coisas que são totalmente absurdas. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo, quem precisava desses recursos estão morrendo. Então, a gente não pode aceitar isso em nenhum nível. Aquela coisa de rouba, mas faz, isso é um absurdo. Até porque ele foi eleito para fazer. Então, é obrigação. E Dani, vou te falar mais. Há estudos e também li artigos, é bem importante você tratar desse tema mesmo. A transparência é a chave para evitar corrupção. Transparência, não tem como. E aí, voltando um pouquinho lá para o aplicativo, por que nós estamos falando muito desse aplicativo? Porque é um orgulho desenvolver com poucos recursos, viu? É um orgulho, não é verdade, Dani? Nós não temos recursos financeiros de sobra. Foi feito com tem um georreferenciamento, ou seja, você consegue detectar devedores próximos. Mas o que é importante ser dito é que o aplicativo nasceu dessa noção de transparência, que é isso que você está dizendo, que nós precisamos diminuir essa margem de corrupção. Então, transparência. Outro ponto, a lei de proteção de dados. Quando for CPF, aparece o número mascarado. Então, assim, é só para citar, para os colegas conhecerem bem, os amigos, amigas, colegas saibam que esse aplicativo segue totalmente a legislação vigente. Lei de proteção de dados também, isso foi muito estudado, quando é pessoa física, não aparece o CPF como um todo, porque nós não podemos divulgar, inclusive, nem a localização ou o endereço dessa pessoa física. Quando é pessoa jurídica, não, isso tem que estar muito aberto, aí entra nessa questão da transparência, sim. Então, é muito importante esse trabalho, e isso que você disse assim, aceitar
aceitar passivamente atos de corrupção, como, você lembra, anos atrás eu ouvia muito assim, agora diminuiu, não sei se as pessoas têm um pouco de temor, mas assim, faz parte do sistema, né? Quando nós, não é isso? Mas isso faz parte do sistema. Mas que sistema é esse? É hora de a gente dar um basta. E cabe, novamente eu digo, a cota de responsabilidade de cada um, na sua atuação, seja no campo profissional, seja no campo educacional, como pais, como essa relação familiar mesmo, como você disse, concordo plenamente. E é importante, eu sempre falo o seguinte, hoje eu penso o seguinte, como estávamos 15 anos atrás, para a gente ter um panorama, tempo e espaço, né? Porque o que também eu percebo no público no geral, existe uma sensação de inércia, né? Para quem não sabe desse nosso trabalho, né? Por exemplo, hoje nós temos ouvidorias. Nós tentamos uma aproximação na comunicação, atendimento ao público. Por exemplo, dá para agendar uma audiência com nós procuradores, por exemplo. Tudo via site, entra lá, tem um link, faz um agendamento, chefia, convoca o procurador, é assim, eu já tive que atender contribuinte, tá certo, se a gente parar pra pensar, tive que atender o advogado, ele veio com as razões, olha, tá acontecendo isso, isso. Então, eu quero dizer o seguinte, isso faz parte de um amadurecimento institucional, repito, é muito importante a PGFN ter esse olhar mesmo, e agora nós teremos um novo ciclo de planejamento estratégico, que cada vez mais haja conjuntamente, eu digo o seguinte, não só pesar sobre meia dúzia de procuradores, ou aquele que faz porque tem amor à causa. Nós temos que ter algo institucional forte, investir mesmo. Essa questão da cidadania fiscal é fundamental, porque passa por tudo isso que nós acabamos de falar, a boa relação fisco-contribuinte, diminuição, redução de litigiosidade. Você falou bem, Dani. Nós temos cada vez mais respaldo, inclusive, por parte de coordenações de Brasília, para não prolongarmos a discussão porque isso existe a questão do custo-benefício. Será que vale a pena debater um tema que nós já sabemos que já está sacramentado, o entendimento no judiciário, né? Porque isso gera um custo para o Estado, lato sensu, para a sociedade, na verdade. Nós pagamos essa conta, né? Então, nós temos que ter equilíbrio, né? E cada vez mais, todos unidos, eu sempre digo isso, eu entendo que nós temos uma carreira valorosa, com tantas dificuldades, e todo mundo sabe disso, com excesso de demandas, nós estamos passando por uma mudança de cultura da organização nesse sentido, cada vez mais. Quando eu volto no tempo, sempre faço isso, né? Para a gente saber, queremos chegar aonde? Qual é a nossa agenda? Mas e lá atrás, como éramos e como nós somos hoje e onde nós queremos chegar? É isso que é importante. E Dani, eu faço questão de falar publicamente que os seus estudos são fundamentais, né? Você fez uma dissertação de mestrado com esse enfoque. É muito importante termos cada vez mais colegas produzindo trabalhos nesse sentido. E eu tenho certeza que vários colegas... E eu fico muito feliz também, Dani, até citando uma homenagem aos colegas do mestrado que estão terminando agora em gestão pública. Alguns colegas pensaram esse tema, escolheram o tema da educação fiscal como matéria, o enfoque, né? O tema da dissertação. Eu fico muito feliz. E parabéns a todos, porque eu tive a oportunidade de trabalharmos alguns temas, né, comentando, e isso eu percebo cada vez mais o engajamento, e é importante. Então, Dani, e aí eu cito, né, o seu livro como, assim, é um trabalho fundamental. Quem puder conhecer o trabalho da Dani, a Dani tem o livro, já publicou, vamos todos ler. Eu já gostei do que eu vi, já li uma parte boa do livro, parabéns. É dessa forma que nós vamos, né, mudando. Eu também acho, e eu acho que institucionalmente existe uma preocupação, sim, não só essa questão do aplicativo da dívida ativa é uma coisa importante, até porque é bom que se esclareça que os dados não são sigilosos, tá? Então, e que quando a exigibilidade está suspensa por parcelamento, decisão judicial, esses débitos não são publicados nessa lista, é importante resguardar
nesse sentido. E a gente também tem um projeto em fase de finalização, não sei se vocês conhecem, que é o cadastro fiscal positivo, que é algo inovador. Eu acho, sinceramente, acho que em nível mundial. Eu cheguei a procurar na OCDE, cheguei a fazer várias pesquisas, não há nada parecido no mundo, eu desconheço, que é prestigiar, não sei, nós temos programas nos conformes, algumas coisas aqui no Brasil, mas em termos de procuradoria, não vi nada. E nós temos aí a possibilidade de premiar aqueles contribuintes que são corretos, que agem de boa fé, concedendo benefícios, porque isso estimula uma modificação cultural, né? As pesquisas demonstram que para fins de modificação de padrões culturais, vale mais a pena você premiar os que são bons do que punir de forma mais severa os ruins. Então, existe uma preocupação também institucional, que está em fase de finalização, e eu acho que é um caminho. A gente está seguindo um rumo de mudança de paradigmas, reaproximando, tendo uma preocupação de se reaproximar com o contribuinte, que na verdade quem é o contribuinte? O contribuinte somos todos nós, né? Não existe um lado contra o outro. Na verdade, a gente é contra os sonegadores, aqueles que agem de boa fé, mas não contra aquele contribuinte que teve uma dificuldade financeira, eventualmente não pôde pagar. Esses realmente devem ser enquadrados em outra categoria e tratados de forma diferenciada. Então, essas são as considerações que eu gostaria de fazer. Não sei se alguém tem alguma dúvida, a gente já está encaminhando aqui para o final, por conta do horário. Quer falar alguma coisa, amiga? Dani, é só para falar que tem um estudo, a própria PGFN, observando os dados da dívida ativa da União, constatou que, na verdade, os maiores devedores são aqueles famosos grandes devedores. Por isso que nós temos um acervo gigantesco. No geral, nós temos excelentes pagadores, na verdade. É por isso que nós estamos nessa política de valorização, de prestígio ao bom pagador. Ou seja, o joinha que aparece até no aplicativo é nesse sentido. Boa parte dos contribuintes, eles realmente mantêm suas contas em dia, não estão com débitos inscritos em dívida ativa da União ou no FGTS. É importante ser dito isso, né? Foi feito um levantamento pela PGFN, então parabéns. Eu acho que são iniciativas assim, né, Dani? É um orgulho falar disso. Iniciativas assim demonstram que nós, com poucos recursos, na verdade, é isso que eu repito, poucos recursos financeiros, nós fizemos um milagre esse ano e o aplicativo tem feito um sucesso, né? Agradeço aos colegas que estão entrando, viu, gente? Gregory. É o Gregory, gente, Gregory maravilhoso, incrível. Beijo, Ai, Gregory. que bom, beijo. Muito obrigada por nos prestigiar. E é importante ser dito que tudo isso é em prol da coletividade e da sociedade. Nós todos somos servidores, no caso aqui em especial, né, no dia de hoje, nós temos que prestar contas à sociedade, sim. Isso faz parte, eu volto a repetir, transparência, né? E nós queremos isso, essa aproximação é muito importante, essa troca, sabe? Essa relação aberta, amistosa, relação baseada na transparência. E, consequentemente, quando nós trabalhamos na base, com tudo isso, no dia a dia, nós tendemos também a o quê? Diminuir o índice de corrupção, que é a questão de trabalhar a integridade. Integridade em tudo. Então, a res pública, coisa pública, né, gente? E eu fico muito feliz. E, Dani, assim, é uma parceria que eu espero, pessoal, coloquem bastante joinha, curtam bastante, porque eu falei para a Dani, vou brincar muito com o nosso público, né? Vocês nos prestigiando essa noite, nós ficamos muito felizes. Assistam também depois a gravação, compartilhem, porque nós esperamos, na verdade, servir assim, de inspiração mesmo, né, Dani? Que começamos assim, numa live aqui hoje, depois engajando mais colegas, e é por aí. Então, assim, eu fico muito feliz e muito obrigada a todas e todos por nos prestigiarem hoje. Eu só tenho gratidão, é a palavra. Muito, muito obrigada. Tudo que nós fazemos aqui, é o joinha aparecendo. O que nós fazemos aqui é por amor à causa mesmo. É um engajamento. Aí, pessoal, muito obrigada. Nós agradecemos. Não seríamos nada aqui hoje, para falar a verdade, sem a presença do público, né?
E eu só tenho gratidão. Exatamente. Aproveitando, amiga, queria aproveitar e divulgar o seu livro, ó, que é organizado Opa, por você, um livro incrível, já li quase todo, vale muito a pena, Carreiras Típicas de Estado, e sobre obrigada. desafios e avanços na prevenção e no combate à corrupção. Queria agradecer aí a Escola da AGU pela oportunidade, a todas as coordenadoras, a Elisa aí que nos ajudou, a você, Rê, pela grande parceria. Eu acho que a gente está vivendo um momento de mudança de paradigma, prestar um serviço de qualidade à sociedade é uma obrigação nossa, e a gente tem que ter uma preocupação, sim, com o que o contribuinte deseja, em se aproximar desse contribuinte, que é correto, que age de boa fé, e acho que aos poucos a gente vai evoluindo nesse sentido também. Espero que venham outras lives, outras É, oportunidades para a gente tratar disso. a Cimei está E aqui. Obrigada, obrigada. Cimei. Cimei é do Amapá, viu, Dani? É do Grupo Nossa, que Estadual de Educação bacana. Fiscal. Ela coordena. Já tive a oportunidade de ir ao Amapá. Muito obrigada pela presença de todas e todos. E agradeço, assim, realmente, porque nós só, né, temos essa oportunidade. Eu espero que tenhamos outras oportunidades, porque o público nos prestigia. Não é verdade, Dani? E isso é importante. Compartilhar essas informações, multiplicar boas ações, compartilhar essas informações. Então é isso. Muito obrigada, Davi. Graças. Davi mandando um abraço. Obrigada, Muitas graças, Davi. Davi. E é Muitas isso. graças. Obrigada a E todos pela presença, Rê. Obrigada. Foi um prazer muito enorme, obrigada. aprendi muito contigo Beijo. sempre. Eu que Boa noite aí para aprendo. Obrigada. vocês. Até a Tchau. Boa noite próxima. a todos. Tchau, A boa todas. Boa noite. noite.